Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre antimicrobiano e quais os tipos de medicamentos que foram fabricados para atuar em cada parte da bactéria. Então, sabendo-se que a bactéria ela é um ser procarionte unicelular e pode ser encontrada isoladas ou em colônias. Uma bactéria, ela apresenta uma cápsula, uma membrana plasmática, ribossomo, cápsula, parede celular, núcleo, que é o DNA, que é esse em roxo, né? É onde é o núcleo da célula. Flagelo, né? Que é esse rabinho. E os pículos, que são essas garrinhas da bactéria. Então, a gente, dentro do nosso meio celular, existe vários tipos de bactérias, vários tipos de vírus e vários tipos de fungos, né? Então, aqui tem uns exemplos, né, de alguns, do HIV, da hepatite, do ebola, do adenovírus, da influenza e do bacteriófagos. Então, para a gente saber como que é a classificação dessa bactéria, eles fizeram por meio de coloração, né? Que é a principal diferença da estrutura da parede celular de cada bactéria, né? E aí elas foram classificadas de acordo com a sua coloração. Então, as bactérias que são gram-positivas, elas são pintadas em azul, né? E as bactérias gram-negativas são pintadas em vermelho, tá? Então, essas bactérias, elas passaram por um processo onde elas foram classificadas e elas receberam uma coloração para que dentro do laboratório, do microscópio, pudesse diferenciar qual que era o tipo de bactéria, certo? E aí também se estudou-se, né, de qual medicamento ia ser eficaz para cada coisa ou para cada bactéria, sabendo que a gente tem antibiótico que atua para as duas classes, né, dessas bactérias, para essas duas colorações, tanto bactérias gram-positivas quanto as gram-negativas. Então, vamos aos principais antimicrobianos, né, que foram fabricados, que existe hoje, né, para cada tipo de bactéria ou para cada tipo de atuação que ela vai ser responsável, tá? Então, a gente tem as sulfonamidas, né, que ela inibe, né, a enzima da bactéria, que é responsável pela síntese de ácido fólico. Então, essa síntese de ácido fólico faz com que a bactéria se reproduza, né, e se fortaleça. Então, criou-se os medicamentos chamados sulfadiazina ou sulfametazol, né, que é o nosso conhecido Bactrim. Então, foi um dos primeiros antibióticos a serem fabricados, também depois das penicilinas, né? E ele atua então na inibição, né, da enzima bacteriana. Temos beta-lactâmicos, né, que tem a capacidade de inibir a síntese da parede bacteriana dos peptidoglicanos. Então, os beta-lactâmicos são as nossas conhecidas penicilinas, bezetacil, amoxicilinas, as ampicilinas, né, e elas são para os dois tipos de bactéria, tanto gram-positivos quanto as bactérias gram-negativos, tá? Então, elas são para os dois tipos de infecção, tá? Podendo ser, assim, resistente ou não resistente. Mas o que interessa é que ela serve para os dois tipos de infecção causada para esses dois tipos de bactéria. Aí também depois veio as piperacilina, né, que é uma específica das grãs negativas e específico para as pneumonias aeruginosa, né, que já quando são especificados assim, já são as bactérias que atingem ali nosso pulmão, né, são bactérias que
que atuam para que tem um certo tipo de compatibilidade com a nossa parte pulmonar, tá? Depois temos as cefalosporinas, que as nossas cefalexinas, cefazidimas, cefitriaxonas, cefuroxima, e elas são muito bem de amplos aspectos. Então, o que aconteceu, né? Foram criadas penicilinas, aí depois as amoxicilinas e as ampicilinas, né? E viu-se que dava para se melhorar, né? Esse aspecto, esse espectro da bactéria, do antibiótico, tá? Então fez com que esses antibióticos começassem a ser melhorados. E os carbapenêmicos, que é o etapenem e o meropenem, tá bom? Que eles pegam também um amplo aspecto e eles atingem mais partes das bactérias. Depois temos o glicopeptídeos, né? Que são eficazes no tratamento dos grãos positivos e inibe a síntese da parede celular bacteriana, através da sua ligação de alta afinidade. Então, são as vancomicinas e as teclopaninas, tá? São antibióticos muito potentes. Depois temos as polimixinas, né? Que foram elaboradas através da cepa. Então, ela pegou uma cepa de bactéria chamada Bacillus polimixa, né? Foram produzidas através dessas cepas, né? E faziam com que ela interagisse fortemente com os fosfolipídios da membrana bacteriana, tá? E desorganizasse toda a bactéria, provocando assim a sua destruição, tá? Então, elas são específicas para as bactérias gram-negativas, tá? E elas também são uns antibióticos muito caros, tá? Muito utilizados e específica para as gram-negativas. Depois temos as tetraciclinas, que são antibióticos bacteriostáticos, né? Com alta afinidade, com alta atividade de bactérias aeróbias e anaeróbias, tá? Então, aeróbias e anaeróbias são bactérias que precisam de oxigênio ou que muitas vezes não precisam de oxigênio para se reproduzirem, tá? Então, elas inibem a síntese proteica da bactéria, né? Através do seu ribossomo 30S e destrói a bactéria. Então, são os nossos medicamentos chamados doxaciclina, tetraciclinas e tigeciclinas, tá? Então, elas geralmente, essas tetraciclinas são bacteriostáticos, tá? Então, elas, na verdade, elas são totalmente para desorganizar a proteína da bactéria. Depois nós temos os aminoglicosídeos, né? Onde o principal tratamento de infecção, né, é causado por bactérias aeróbicas, gram-negativas e algumas gram-positivas, né? Quando associadas a outros fármacos, ela tem afinidade bactericidas e deve inibir a síntese proteica. São as nossas amikacinas, gentamicinas, neomicinas e tobramicinas, né? A tobramicina mesmo é utilizada muito para conjuntivite bacteriana, né? Então, ela é muito eficaz por causa disso. Depois, nós temos os nossos macleolídeos, né? Que também ela é muito eficaz para várias espécies de grãs positivas e seleciona algumas grãs negativas, né? E a inibição da síntese da proteína também, através da sua ligação irreversível do ribossomo 50S. Então, esses 30S ou 50S é uma porção, né? Ali é uma parte da bactéria responsável, né, pela sua proliferação, né? O seu aumento para que ela aumente, né?
ela consiga se reproduzir muito fácil. Então, esses macreolídeos, eles fazem com que essa síntese da bactéria, da proteína, não comece a se proliferar, tá? Então, são as nossas claritromicinas, azitromicinas e eritromicinas. Essas são os principais antibióticos utilizados para as pneumonias comunitárias, que a gente fala, as pneumonias que são causadas que se transmite de pessoas para pessoas. A azitromicina também foi estudada, né, para o coronavírus, né, tá ainda em fase de teste, então viu-se que a azitromicina com hidroxicloroquina, né, fizeram alguns efeitos positivos, mas os estudos ainda não se encerraram. Temos a lincosamida, né, que elas atuam em espécies de bactérias gram-positivas e a inibição da síntese de proteína das bactérias devido à ligação também do ribossomo, que são as nossas clindamicinas e os clorafenicóis. E o alfenicóis, né, que é o tratamento de infecções fetais. Então, são as nossas meningites aí. São as meningites que são tratadas com clorafenicol, principalmente nas infecções dos recém-nascidos, tá? Então, geralmente essa patologia, elas são causadas por bactérias gram-positivas, né? E ela inibe também a proteína da bactéria, né? Pelo ribossomo, tá? Aí a gente tem o antimicobacterianos, tá? Que são microbactérias, são bactérias bem pequenas, né? Ela apresenta mais de 60% da parede celular composta por lipídios, quando a gente fala de lipídios. Então, é que essas microbactérias, ela tem muita gordura na sua parede celular, né? Então, ela é muito facilmente transmitida quando a gente não lava as mãos, né? Isso daí existe muito dessas microbactérias na via hospitalar e ela passa de um paciente para o outro, né? Então a gente vê que bactérias que têm a parede celular composta por gordura, ela é muito mais fácil de ser eliminada, né? Ou de morrer quando a gente utiliza sabão, né? Então, fez com que a gente criasse antibióticos, né, que tivesse esse aspecto, né, que tivesse que fosse composto de gorduras, né, para eliminar e fazer com que ela morra. Então, são antibióticos muito fortes, né, que tem muita reação adversa, mas é específico para esse tipo de bactéria quando quando ele é localizado no laboratório, né? Então, é o Mycobacterium tuberculose, né? É o Microbacterium leprae para hanseníase, que é a nossa antiga lepra, tá? Então, essa rifampicina, ela vai inibir a síntese de RNA. A fluoroquinona, ela inibe a síntese de DNA, então ela não deixa a bactéria se reproduzir. A isoniazida inibe a síntese de ácido micólico e a pirazinamida inibe a síntese da membrana celular. Então, esse conjunto de todos esses antibióticos, quando é detectado que o paciente tem tuberculose, todos esses medicamentos, ele toma todos esses antibióticos juntos, tá? Então, é um tratamento bem forte, um tratamento onde o paciente vai ter bastante reação, né? Mas é um tratamento eficaz, assim, específico para a tuberculose, tá? Que vai de 1 ano a 1 ano e meio, sem parar ininterruptamente, tá? Aí a gente tem as quinolonas, que é utilizada na terapia de infecção bacteriana do nosso trato urinário,
né? Que ela inibe a síntese de DNA da bactéria, que é a nossa ciprofloxacino, levofloxacino e norfloxacino. Bom, conclusão, né? Os antibióticos é uma ótima forma de combater as doenças causadas por bactérias. Eles são muito eficazes quando bem utilizado, para o tipo de bactéria certo, utilizado de uma forma realmente racional, né? Então, quando a gente utiliza esses antibióticos de forma descontrolada, de forma errada, ele pode causar o problema mais grave que a gente existe hoje no mundo, tá? Ele cria uma resistência bacteriana, então o que vai fazer? Você vai tomar um antibiótico para tipo de infecção urinária, para tuberculose e não vai fazer efeito, né? Então, por isso que é preciso utilizar o antibiótico no ciclo correto dele, tá? Mesmo que a gente melhore no primeiro, segundo ou terceiro dia, a gente tem que se fazer o ciclo completo do antibiótico, para que a gente não crie essa resistência, para que a gente não precise utilizar um antibiótico cada vez mais fortes, né? E hoje se tem estudos, né? Se tem algumas coisas que já foi divulgado que as indústrias já não vão fabricar mais antibióticos até 2030, né? Por causa do custo, que é muito caro, e pelo tempo que se utiliza para fabricar um medicamento. Então, tomar o antibiótico de forma correta, ou tomar ele, por exemplo, a gente está com uma inflamação e a gente utiliza antibiótico, né? Vai sarar a inflamação, isso é fato. Ele vai melhorar, porque ele é muito eficaz, o antibiótico. Mas o que pode acontecer? Eu ficar utilizando antibiótico para inflamação, eu vou fazendo com que o meu organismo já se acostume com o antibiótico. Então, eu vou fazer com que, quando eu precisar tomar ele novamente, ele não faça efeito. Aí eu preciso de um medicamento, um antibiótico cada vez mais fortes, tá? Então, os antibióticos e os antimicrobianos, né, eles são de substâncias naturais, sintéticas ou semissintéticas, né, que possuem capacidade de inibir o crescimento, né, ou a reprodução ou a morte desse micro-organismo, como fungo ou bactéria. Mas o fungo em específico, nós vamos falar sobre os antifúngicos agora, ok?